Bem-vindo ao resumo do dia Renko Mais, um programa onde eu faço uma análise tanto do mini dólar futuro quanto do mini índice futuro, dos pontos operacionais que a gente teve no dia, para quem usa o método Renko Mais, para quem está aprendendo o método Renko Mais, para quem está inserindo o método Renko Mais em seu operacional. Claro, já deixo o convite. Quer se aprofundar cada vez mais no método? Eu tenho o curso Método Renko Mais, tá? Ele é um curso gravado, são mais de 28 horas de gravação de aula. Ele está disponível no site www.rencomais.com.br para você estar adquirindo ele. E se quiser fazer assessoria trader Renko Mais, que são ações que eu estou muito mais próximo do aluno do que propriamente dito no curso. Para o curso, para quem adquiriu o curso, na aula sobre o cronograma do curso em si, tem o link para o grupo exclusivo dos alunos do Telegram. Eu tenho um grupo de Telegram onde eu abro para todo mundo, para que as pessoas possam estar vindo me procurar, para que possa estar havendo uma integração, para que queira tirar alguma dúvida também, pode tirar. No futuro próximo quero estar fazendo mais ações dentro desse grupo, é claro também. E claro, para você que adquiriu o curso Método Renko Mais, esse grupo exclusivo de alunos do Telegram, onde você pode ter, acesso a mim para estar tirando as dúvidas com relação ao que você está estudando no curso. E claro, também para você estar interagindo com os alunos da assessoria, é uma forma de você estar interagindo com eles, tirando dúvidas junto de nós, batendo papo, alguns das aulas extras que eu for fazer para assessoria, eu vou mandar o link para vocês também estarem assistindo junto com a gente. Enfim, eu vou estar fazendo algumas ações exclusivas também para esse grupo, exclusivo para alunos do Método Renko Mais. E o Discord, é claro, é só para assessoria, tá? Quem tem direito a estar no Discord é quem está sendo assessorado por mim. É vitalício, tá? Quando você me contrata, seu acesso ao Discord é vitalício, então você pode estar sempre usufruindo de todo e qualquer material que venha a ser produzido lá ou que já tenha lá e que você queira estar assistindo. Então fica o convite, pode me procurar em qualquer uma das minhas redes sociais. No mais, vamos começar aí a análise então de hoje. Vamos hoje começar pelo mini dólar futuro 60 minutos, fechamento de sexta. Hoje eu não operei, eu tive alguns assuntos para resolver pela manhã e não pude estar operando, não pude estar junto do pessoal. Fico bem feliz aí que vi o pessoal comentando que alguns conseguiram fechar positivo novamente. Estou gostando bastante do que vocês estão trazendo para mim de feedback, tá, meu? Isso aí é um recado para os meus alunos. Estou bem feliz mesmo com a evolução. E sabem, né? É só estar me procurando para a gente estar cada vez mais trabalhando juntamente aí para estar fortalecendo o operacional de vocês. Então, 60 minutos. Nós tínhamos um Bollinger fechando. Isso aqui poderia estar perdendo volatilidade. Só que olha só que interessante, né? A distância entre os Bollingers, né, entre as bandas de Bollinger é bem longa. Ou seja, qualquer teste dessa banda de Bollinger que viesse a mandar para outra aqui embaixo, que viesse testar a parte de baixo, então o dia poderia, mesmo com Bollinger se fechando nos 60 minutos, ter um belo range. Porque tem 120 pontos aí entre uma banda e a outra, né? Então poderia ter um belo range. Eu tinha um Trix vendedor com o ADX ainda dando compra, porém uma compra perdendo força e momento. Então, é uma compra? Só que sem força e sem momento. O que pode ser essa compra sem força e sem momento, né? Pode haver algum tipo de falha, né? Pode haver algum tipo de falha de rompimento de máximas anteriores, de alguma região de suporte ou resistência, né? Então aqui no caso seria região de resistência, né? Então falharia esse rompimento, né? da resistência aqui. E foi mais ou menos o que se deu hoje no dia, né? A gente tentou, a princípio, na primeira hora, tentar vir a testar as máximas anteriores aqui, e aí falhou e voltou, caiu com força, né? Ó. Viemos testar aqui,
o limite inferior da região de resistência aqui. Testamos, falhamos. A hora que houve a falha aqui, entrou a venda e o preço caiu hoje. Agora 5 horas da tarde, tá? Acabou de se abrir a vela das 5 horas, para ser bem exato, 5 horas e 8 minutos. Então esse foi o dia de hoje e a movimentação, né? Então era isso aqui, a gente poderia ter visto hoje pela manhã lá com o pessoal, né? Então assim, eu teria muito bem definido tanto o alvo aqui de resistência, né, por assim dizer, que seria essa região aqui de resistência, como também eu já teria aqui logo abaixo uma região de suporte e aí as outras regiões de suporte mais abaixo um pouco, né? Então seria mais ou menos esse aqui, eu acho que o trabalho que teria pensado pela manhã, que teria analisado pela manhã com o pessoal. E aí, dito isso, a gente iria lá pro 5R, então para a gente ver quais foram os pontos operacionais que a gente teve no dia de hoje no dólar. Então 5R, fechamento de sexta, a abertura de hoje, né? Então o preço abriu, ele dá um boom logo na abertura, só que é aquela assim, né? Logo é muito cedo aqui. É 9h01 da manhã, é muito cedo, numa segunda-feira para você estar tentando abrir uma posição. Porém, olha só que interessante, eu tenho um segundo bull, né? Então aqui, ó, esse segundo bull, talvez, tá, 9h04 da manhã ainda, nem ele estaria dando para dando entrada não, tá muito cedo, segunda-feira, eu acho que não seria legal tá procurando abrir posições ainda tão cedo assim. Aí o preço faz uma caixa de Pandora e aí ele cai com força, voltando a testar os níveis de primeira máxima do dia aqui, primeira mínima do dia aqui, ó. Então, veio testar a primeira mínima do dia e se traçar o suporte, né, a região de suporte, como eu gosto de traçar, ó, seria esse aqui, a ideia do pensamento. Então, olha só que interessante essa compra que surgiu aqui no mini índice, né? Eu poderia, falha de rompimento de 2 box, eu compraria essa falha de rompimento de 2 box, e aí ó, eu acho que até a máxima do movimento aí tem uns 13 pontos, ou seja, para o operacional que eu costumo fazer, que é pegar aí 10, 12 pontos no mini índice, ou no mini dólar, ali, 14 pontos de máxima de movimentação. Então, ó, meus 10, 12 pontos, tá aqui, tá dentro desse movimento, tá? Conseguiria estar pegando ele. Outra coisa bem interessante também, que é o quê? Quando há essa falha aqui, né, quando o preço volta tudo isso aqui também, e há essa falha, eu posso fazer o quê? Eu posso estar traçando um Fibo, tá? E aí aqui eu traço o quê? O Fibo invertido aqui, eu gosto de traçar, eu chamo Fibo do zigue-zague, né? Fibodor, né? Para quem faz assessoria comigo sabe o porquê do Fibodor, né? Acho que eu também já fiz vídeos aí falando, mas enfim, Fibodor por quê? Porque eu tô treinando contra quem comprou aqui, tá? Quem comprou aqui, quem comprou aqui. Então, a partir desse momento aqui, eu estou tradando contra quem está comprando. Por quê? Porque eu quero vender. Eu estou pensando em vender. Essa é a ideia, tá? Você trabalhar na contramão daquilo que o preço está fazendo agora. Esse é o Fibo do zigue-zague. E aí, continuando, então aqui, ó, olha só que interessante. Quando eu traço Fibo, por eu ter o Fibo aí, então olha só, eu fico com os alvos bem mais definidos, né? O Fibo, ele nos dá uns alvos muito legal de trabalhar, ó. Então eu teria aí nada, nada. Deixa eu ver. Opa, perdão. 10, 11 pontos de alvo entre a minha entrada aqui no 48 e sair no 23, tá? Seria a ideia do filé, tá? 7,6, 23. Eu estou trabalhando, por assim dizer, esses níveis, né? Vamos lá. E aí o preço toca 23, segura, volta. Muito difícil tá entrando aqui, tá? É bem difícil, não é fácil entrar nessa operação aqui. Não é fácil, não.
O alvo, se conseguiu entrar aqui pelo Fibo, o alvo seria lá o 7,6, seria 21, 22 pontos. Mas acho que aqui com 15 pontos estaria de bom tamanho esse trade, né? Então não precisaria também estar, como eu sempre digo, né? O copo meio cheio, meio vazio, né? Vamos ter isso, né? Tem 22 pontos na operação, vamos pegar 16, 15, 17, né? E aí deixa essa sobra aí pro mercado, por assim dizer, que aí às vezes o mercado não vai cravar lá de primeira, e aí a gente não está posicionado e esperando determinado movimento, e aí, às vezes volta e te estopa no zero, ou te estopa com menos ponto. E isso também causa um pouco de dor, né? Aquela dor da ansiedade e tudo mais. Então, vamos tentar ter calma, paciência e não ser, como eu digo, ganancioso no mercado. Né? Vamos sempre deixar um pouquinho aí para que a gente possa estar fazendo nossos trades. Enfim, continuando então. O preço, falha de continuidade. Tá, ó. Eu tive um sinal de continuidade, um padrão de continuidade clássico aqui. E aí a falha, claro, né? Ó, padrão de continuidade. Box sem sombra e um box com uma grande sombra, né? Grande pavio. E aí logo depois vira um box contra. Então, falha de continuidade. Falha de continuidade. Microfundo duplo dentro de um fundo duplo. Opa, perdão. Então, dentro de um fundo duplo. Então, várias coisas corroborando aqui uma nova entrada de compra. Aonde está o alvo? Tá lá, 23, novamente bem dado o alvo. Olha lá. 14 pontos de novo de alvo, ou seja, 10, 12 pontos. Tá aí, ó. Quando o preço faz essa continuidade aqui, ó, esse padrão de continuidade aqui, quando o preço completa esse padrão de continuidade aqui, se você ainda não trouxe seu stop para o zero, você já não precisa nem mais colocar no zero, você já pode colocar o seu stop abaixo do padrão, tá? Você colocaria o stop aqui abaixo do padrão e deixaria o preço ir ao seu alvo, a seu favor. Novamente, olha lá, topo duplo, tá? Topo duplo, dentro de topo duplos, né? Então, assim, pode ser considerado um topo triplo, é claro. Então, assim, o que pode ser feito aqui? Eu posso pegar e entrar nessa operação? Pode. Tem uma boa taxa de probabilidade de acerto? Não muita, mas está acima dos 55%, acima dos 60%, eu diria, pelo topo duplo e tudo mais. Né? E também, é claro, pela dinâmica 23,76. Por que eu digo isso? Porque ele ficou devendo o 7,6, ele tentou ir no 7,6 aqui. Chegou na região do 7,6, falhou. Voltou a testar o 23, falhando novamente no teste do 23. Então, ó, conseguiu vender aí, ó, 22 pontos de alvo novamente para baixo. Aí eu tenho um bear, interessante, que o primeiro bear aqui, ó, do dia, aí ele não teve resultado, mas com tudo isso que eu disse aqui de trás, né, topo duplo, tudo mais, esse bear aqui, o alvo está no 23, tá? No 7,6, continua, ó, 16 pontos de alvo, então seria uma boa entrada nele sim, seria uma bela entrada, o preço foi, passou, chegou na região dos 100%. Aí você pode dizer para mim, ó, repetição, né? Sim, repetição aqui, ó. Falha de rompimento de 2 box, falha de rompimento de 2 box. Porém, é a primeira falha e eu não gosto de trabalhar a primeira falha, tá? Eu prefiro trabalhar sempre a segunda, tá? O micro fundo duplo, o micro topo duplo, tá? Eu prefiro que tenha algo inserido. Ó. Aqui eu falei por quê? Porque, ó, eu vim testar a mínima do dia. Então aqui eu tenho um fundo duplo. Tá? Aqui existe um fundo duplo. Corrobora essa entrada. Aqui não. Aqui eu rompi fundos anteriores. Tem o fundo duplo, verdade. Mas foi rompido. Então o que deixa esse rompimento de fundo aqui? Ó? Deixa a possibilidade para o vendedor de que, ó, talvez se eu der uma forçada, eu consigo levar o preço mais abaixo. E olha só que interessante, ele tenta novamente. Não quer dizer que, ó, você não conseguiu sair no zero, tá? Porque você conseguiria sair no zero
nesse padrão aqui você sairia no 0, tá? Então, se entrou aqui, o preço foi, voltou, foi. Aqui você se estopou no 0. Aqui você procura se estopar. Novamente o preço dá um bear. Daria para estar entrando nesse bear? Sim, daria. O problema de entrar nesse bear é só o alvo, porque está muito próximo. É o 111, eu não toquei o 111, ou seja, eu ainda não tenho esse nível garantido. Então, vim para o 111 aqui, está muito próximo. É muito poucos pontos. Dá para pegar? Dá. Olha aí, o preço vai, quase toca o 111, novamente não toca, né? Ou seja, novamente falha. Tem um bull aqui? Tem. É para entrar nesse bull? Não. Esse bull, ó, se você olhar aqui, ó, o último bull falhou, tá? Eu tive bull logo na abertura que deu certo? Sim, mas o último bull falhou. Então a probabilidade desse bull funcionar também é baixa, bem baixa. Preço, nem preciso falar que esse bear também a gente não entraria, porque não tivemos resultado no último, então não entraria nesse bear. O preço vai, briga, volta no 7,6, tenta aí, ó, falha de continuidade, bull. Daria para entrar nesse bull? Até daria, só que aí, olha aí, virou caixa de Pandora, ou seja, se estoparia no 0 ou até sairia estopado por causa desse pavio aqui enorme, que veio depois aí e acabou, né, estopando. O preço vai, falha de rompimento de 3 box. Se você está esperando vender, né, talvez estaria aqui uma bela operação para você, que é o que? Vender aqui 7,6, 111, tá? E essa seria a dinâmica que seria trabalhada. Vender aqui nessa falha de rompimento de 3 boxes, vim para 7,5. Então venderia aqui, vim para 111. 19, 20 pontos aí de alvo para baixo, acho que uma boa pontuação, né? E por que também eu estou falando dessa venda aqui? Pelo seguinte, pelo simples fato, se você vai e joga um FIBO aqui, só para a gente usar como régua, tá? Isso aqui é força de correção. Até vou colocar ele em fúcsia para diferenciar, ó. Onde é que foi a correção? Nos 50%. Correção de 50% de FIBO. Quem já assistiu minha série sabe, né? Renko Mais, um novo olhar do gráfico Renko aqui no YouTube, sabe. Correção de 50% é força de movimento. Então o 61 aqui embaixo pode ser atingido, ó. Pode ver que ele está em confluência com o outro 61 aí do FIBO que eu tracei. E olha só que interessante, vamos lá. Vendeu aqui, alvo 111, 20 pontos. Foi embora, ó. Ele foi direto com 4,1. Ele passou direto. Ou seja, ele passou direto com 4,1. Então, essa correção de 2 boxes aqui, daria para vender? Daria. Novamente, o alvo está muito em cima, tá? Que é um 61, mas daria para vender sim. E quem sabe, trabalhando o gerenciamento da operação, você conseguiria até mais pontos. Porque ó, tive uma caixa de Pandora e o preço soltou um bear e continuou. Caiu, ó. Então aqui eu teria aí até 10 pontos nessa operação de primeira para estar pegando. E quem sabe aí levar até o alvo lá embaixo, na 205. Lá que daria quase 30 pontos, né? Foi isso? Acho que é isso aí. Isso, 29 pontos, 30 pontos aí, mais ou menos, de alvo. Esse bear, daria para vender? Novamente, a gente não teve boas operações com bear hoje. Então esse bear aqui é complexo de você vender, tá? Bem complexo mesmo, não seria legal. Primeiro de tudo também, ó, porque aqui atrás a gente teve um bear, ó. Até então, isso aqui era um bear. E aí, ele virou uma caixa de Pandora. Ele falhou. Então, vender esse bear aí não é aconselhável. Correção de 4 box, falha de rompimento. Então aqui você poderia pensar, pô, falha de rompimento de 3 box, vou comprar. Só que aí você está comprando contra tudo isso aí, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho um movimento enorme. Ah, você pode falar, pô, Fábio, mas tem o fractal 5 aí, né? Tem um tipo de fractal 5. Só que não se esqueça que eu estava no movimento de tendência de alta, né? Nesse último movimento, que é correcional lá de trás, ó. Então, vamos lá, ó. Eu aqui dentro tenho um fractal 5? Tenho, só que dentro de um fractal 5 maior, ó. Perna 1, perna 2, isso aqui é perna 3, tá? Então aqui seria uma probabilidade ainda de perna 3, só que ainda não chegou no final da perna 3. Então a hora que chegar no final da perna 3, aí vai ter 4, quem sabe 5, né?
Então tem tudo isso também, tá? Não fique preso apenas, por isso que eu falo, 60 minutos é o que a gente segue. Por quê? Porque provavelmente isso aí é desenho de 60 minutos, é força de 60 minutos. Então, aqui não há compra. Contra tudo isso aqui, não há compra, tá? Não há contra-tendência, a gente não trada contra-tendência. E olha aí, ó, correção de 4 boxes novamente. Daria para vender aqui? Daria, mas como eu disse, né, ainda estava complexo, estava tocando 10161, dá para vender, dá. Testando o bear, esse bear aqui, ó, se a gente for ver, esse bear deu resultado, tá? Então, também tem um outro pensamento aqui. Qualquer bear agora, poderíamos estar entrando, tá? Então aqui, dá para vender? Dá. Alvo tá onde? Olha lá, tá no 205, 15 pontos de alvo. Vamos lá. Bear, olha aí. Bearzinho, dá para vender esse bear? Agora dá. Por quê? Porque eu já tive um outro bear aqui que conseguiu me dar um resultado. E a venda desse bear? Quantos pontos eu tenho aí? 12 pontos. Preço da outro bear, segura, trabalha aí, 205, e ele tá rompido aí e tá indo pro fechamento dele. Então, ou seja, né, poderíamos estar estendendo esse FIBO, tá? Aonde que a gente estende o FIBO? Aqui, ó, no fundo do 61, tá? Então, vamos lá. Opções, destravar os estudos, ó lá, e aí a gente traria aqui. E ele acabou, por assim dizer, tocando um 27, tá? Então, estaria validando agora a entrada para os níveis mais abaixo, pela teoria da movimentação das dinâmicas do Fibonacci, beleza? Então esse foi o dólar, pessoal. Agora vamos lá para o mini índice futuro, ver o que aconteceu aí no mini índice futuro. O dólar andou muito forte aí para baixo, muito forte mesmo, né? Ó, bem interessante, como eu falei, ó, perna 1, perna 2, perna 3, né? Então ainda está um movimento de queda aqui que pode ter um 4 e 5, enfim, vamos ver aí o que vai ser para o dólar no dia de amanhã, porque no dia de hoje foram essas aí as operações que a gente tiveram melhor, tá? Tem outras operações aí, com certeza, só que eu tento destacar as que tem a taxa de probabilidade de acerto maior, tá? É isso que eu quero que as pessoas aprendam comigo, a ter calma, paciência e entrar nos pontos mais corretos, né, do mercado, por assim dizer. A gente ter a paciência de entender a movimentação do preço, de ver que ele está vindo em um determinado movimento, que a gente vai esperar esse movimento acontecer, e que aí que esse movimento acontecer, a gente pode estar entrando. Eu ensino fractal 5, 3, para a gente estar entendendo o que, ó. O que a gente pode estar lendo? Olha só que interessante aqui, ó. Eu tenho um A, um B, ó, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5. Então, se aqui é perna 5, eu vou ter calma para vender aqui na primeira. Por quê? A, posso ter um B e posso ter o C. E olha aí. Aí, se eu enxergo isso, essa venda aqui, eu consigo classificar ela como 70, quem sabe até 75% de taxa de acerto. Aí eu tenho nível de FIBO e tudo mais. Então, tem várias coisas que corroboram essa venda e que corroboraram as outras vendas aí que eu estive falando nesse resumo do dia. Beleza? Então vamos agora ver o mini índice futuro. Então agora estamos aqui, 60 minutos do mini índice futuro, fechamento de sexta. E o que a gente poderia estar analisando para hoje? Né? Provavelmente eu iria falar para o pessoal, ó, a gente temos um Trix querendo dar compra, ele está indeciso aqui. O ADX, nem mais nem menos, ele está perdendo o momento de venda, tá? E principalmente, eu acabei de tocar pela primeira vez a 610, que é uma média muito forte. Nos 60 minutos, então, nem se fala, tá? Outra coisa, olha só que interessante, eu tô numa espécie de consolidação entre médias. Então, o que poderia estar acontecendo? Eu teria algum tipo do preço, às vezes, rompendo alguma região de suporte e voltando, ou vindo buscar os alvos de região de resistência, tá? Tinha o gap para fechar aqui também, então que era um magneto esse gap para fechar. Esses outros topos anteriores aqui também, né? Eu tenho essa região aqui de resistência. Então, pelo preço aqui, pela
pelas regiões. A gente teria os alvos bem definidos no dia, tanto para a venda tentar ir. A venda teria que romper aqui com muita força, então teria que ter muita força de venda, coisa que não estava mostrando os indicadores de 60 minutos. Então, assim, qualquer tipo de tentativa de venda aqui, muito baixo aqui, poderia estar falhando. Agora, o que poderia acontecer, às vezes o preço abrir um grande gap, e aí cair e vir testar a mínima, né? Então, era isso também que poderia estar vendo com o pessoal. Outra coisa, Bollinger não está se fechando, tá? O Bollinger estava tentando acompanhar um ao outro. Eu tenho um grande range entre Bollinger, tá? 3.100 pontos, ou seja, tem volatilidade. Poderia ter boas operações aí no dia no mini índice. Eu tenho uma espécie DW aqui assim, ó, com fundo mais baixo. Que, geralmente esse W com fundo mais baixo, ele falha os rompimentos de meio de W, né? Tem um outro W maior também aqui dentro, enfim. Então, tinha muita coisa aqui que poderia estar indicando que o preço viria testar resistências, como também ele poderia estar testando suportes. Pelas divergências aqui dos indicadores, a probabilidade era das resistências serem testadas mesmo, e foi o que aconteceu. 60 minutos aqui, ó, tivemos uma vela no dia vendedora, que foi a vela das 4 horas aí, mas não fez nada demais, então posso dizer que isso aqui é um always-in. Virou um always-in long nos 60 minutos, porém, tá me apresentando ser um rompimento, tá? Algum tipo de rompimento do ciclo de mercado de Walbrooks, que agora pode estar virando uma espécie de canal estreito aí. Quem sabe o preço venha testar regiões de topos anteriores aí. Vamos ver o que o preço vai aguardar para nós no dia de amanhã. Beleza? Então, dito isso aqui nos 60 minutos, vamos lá para o 10R para ver as melhores operações que a gente teve aí no dia de hoje para quem usa o método Renko Mais no mini índice futuro. Então, vamos lá, pessoal. Então, agora, 10R, mini índice futuro, fechamento de sexta e a abertura no gap de hoje. O preço abre, faz essa caixa de Pandora, sobe e aí ele recua. Ele dá uma espécie de falha de rompimento de 3 boxes aqui, tá? E aí o que é interessante aqui? Aqui é interessante que eu já tenho o Fibogap para traçar, tá? Então posso estar traçando aqui o Fibogap. Tem esse fundo. Eu vou usar esse fundo aqui mais próximo do fechamento, porque eu achei que ele era bem forte. E olha aí, ó, 50% de correção. Já entra dentro daquilo que eu falo, né? A força do movimento. Eu tenho a dinâmica, 4,800. Então, eu poderia estar comprando aqui, levar lá para 100. Vamos ver quantos pontos tem aí de alvo. 510 pontos. 515 pontos. Então, eu precisaria pegar tudo isso aí? Não, eu, Fábio Rocha, sairia aqui ó, com 250 a 300 pontos. Eu sairia aqui no nível de 7,5, olha só. Eu tive um bull. Como eu disse hoje, eu não tradei, tá? Pela manhã. Não deu para mim estar fazendo operação, tive compromissos. Enfim. Ó, preço vai, segura. Correção de 2 boxes. Daria para comprar aqui? Até daria, só que o alvo aí estava próximo. Por quê? Porque eu saí do 4,8 e estou indo para 100. Tá? Ainda não toquei o 100, eu não validei. Então, o que acontece aqui? Se eu quero comprar nessa região, eu teria que estar comprando a dinâmica 7,6, 111, que daria aí, ó, 260, 250 pontos aí de alvo. Então, eu teria que estar comprando aqui, por exemplo, ó, vamos ver. Aqui deu 230 pontos. Olha aí, ó. 230 pontos. Deu uma brigada, foi difícil de ir, talvez sairia até no zero, porque se comprou aqui, o preço foi, botou stop no zero, a hora que voltou, estopou no zero, aí ele foi. Então, ó, difícil aqui, bem difícil. Preço toca 111, passa, vai na região do 127. Quando o preço vai na região do 127, olha só que interessante. Ele dá uma falha de rompimento de 2 boxes em cima do 100. Ou seja, eu já perdi o nível de 7,5, já não consegui voltar no nível de 7,5. Então aqui, ó, se eu traço aquela minha, né, aquela ideia, a linha única. Eu trabalho com a linha única no suporte. Então aqui é um suporte para mim. E aqui é o outro suporte para mim. Beleza. Para comprar aqui pelas linhas de suporte, complicado. Agora,
Se você vai e trabalha uma região de suporte, olha só que interessante, eu testando o fundo minoritário dessa região de suporte, falhando o toque no 127 aqui, ó, ele veio na região, não tocou, ou seja, ele tem que ir, a probabilidade dele ir lá buscar um 127 é muito grande, então, ó, comprou aqui, tá lá o alvo, ó, 260, 270 pontos aí de alvo, o preço foi, voltou e deu a repetição. Olha só que interessante, né? Quando eu falo que há trades dados no mercado, às vezes o mercado nos dá. O aluno meu pegou essa repetição hoje. Parabéns aí, Norberto. Tá? Bela entrada aí, ó. Entrou aqui e pegou 250 pontos. Entrou aqui e pegou mais 200. Muito bom. O alvo dessa entrada aqui, real, era lá, um 4-1. Então teria que entrar aqui e ir lá pro 4-1. Tem 350 pontos. Porém, daria para estar saindo novamente no topo aqui. Tá? Não é erro nenhum. Enfim, entre 170 e 300 pontos eu acho que vale muito a pena estar pegando essas pontuações. Correção de 3 box, continua o alvo ali. Ó, 200 pontos aí. Correção de 3 box. Novamente, bull. Olha só, esse bull aqui, ele é um bull de impulsão legal para você pegar para 161 também, tá? Esse aqui, ou essa correção de 2 box, ambos os sinais aqui daria para estar entrando para 161 aí, tá? Aí é para 161. Então 350 a 200, 300 pontos, 290, 300 pontos. E aí o preço solta uma caixa de Pandora, difícil entrar aqui, só que ó, já é meio-dia, 1h da tarde, e aí pro final do dia, ó, o preço andou muito devagar, andou muito pouco, ó. Tivemos poucos boxes aí pro final do dia, né? Então assim, foi muito pouca operação que a gente teve no mini índice, ó. Comparar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar contador de candles aqui, né? Vamos lá. Contador de candles, olha aí. Vamos inserir aqui, beleza, ok. Ó, a gente teve deixa eu separar aqui. Beleza, é isso aí. Ó, a gente teve 182, deve ter aí 185 box no dia de hoje. Olha a sexta-feira, teve 510, ou seja, quase 2 vezes menos, né? Quase 3 vezes menos aí. Então foi bem pouco hoje as oportunidades que a gente teve no mini índice, mas tivemos, tá? Foi um dia de compra, o gap nos mostrou isso, olha que, né? Que interessante. O preço ele saiu do fechamento aqui do 111, foi lá tocar o 127 do Fibo longo também. O Fibogap ajudou demais a trabalhar o dia de hoje, ó. Demais. Olha aí, o 205 foi atingido, ou seja, poderíamos estar também aqui, né? Tá, como eu digo, levando o Fibo, né? Estendendo o Fibo. Porém, a gente não tem nenhum topo mais claro no 61, tá? Então aí não, eu acho que ficaria muito longo aí, tá? Estendendo o Fibo lá no 205, ó. Aí vira um Fibo muito bom, perde todo sentido. Eu acho que aí não é o caso de estar estendendo. Fibo, gap, tanto gap quanto gap interno, Fibinho, para ser apagado no mesmo dia, tá? Só o Fibo longo aí que fica no gráfico. Então esse foi o mini índice futuro. Como eu disse, bem pouco aí as operações que a gente pôde ter tido nele, mas deu até umas boas operaçõezinhas aí, deu para estar tirando algum valor no mercado aí. Esperamos que amanhã seja um dia com um pouquinho mais de operações, né? Que ele dê um pouco mais de oportunidades pra gente. No mais aí, sempre obrigado pelo feedback de todos, obrigado pela confiança. Estou muito feliz mesmo com os resultados que eu tenho visto, principalmente dos alunos meus da assessoria. Eu vejo que estão empenhados em conseguir a tão sonhada consistência, entenderam como que é o processo, entenderam que nada vai vir fácil aqui no mercado, que não existe esse caminho de facilidade, mas a gente pode estar simplificando esse caminho, e no simplificar esse caminho a gente pode poupar tempo, tá?
Tempo de aprendizado, tempo de ficar muito tempo no mercado, indo e vindo, dentro de métodos operacionais, aprendendo vários métodos operacionais, se fixa em um e aprende esse um. Então, sempre deixo o convite, se você aprendeu o método Rico Mais e quer se aprofundar ainda mais nele, vem me procurar, vamos fazer assessoria, ou adquire o curso lá também, você vai estar se aprofundando cada vez mais dentro do método Rico Mais. Então, como eu disse, obrigado sempre pelo feedback de todos. Se gostou do vídeo, dá um like aí, ajuda a fortalecer o canal, compartilhando também com quem você conhece, se inscrevendo, ativando o sino das notificações, que assim, dessa maneira, você está me ajudando a estar cada vez mais tentando produzir melhores materiais aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Valeu!